Marco, vamos começar pelo Bolsonaro, nosso papo aqui, meu cara. O Bolsonaro, ele hoje ameaçou de novo o STF. Ele lá no encontro em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, onde ele está fazendo mais uma motociata, ele disse o seguinte: se no STF alguém ousa continuar agindo fora das quatro linhas da Constituição, aquele poder tem que chamá-lo e enquadrá-lo, lembrando que ele fez um juramento. Se assim não ocorrer em qualquer um dos três poderes, a tendência é ocorrer uma ruptura. Ruptura essa que eu não quero e nem desejo, tenho certeza que nem o povo brasileiro assim o quer. E continuou. Mas a responsabilidade cabe a cada poder, apelo a esse outro poder. A ação dessa pessoa está prejudicando o destino do Brasil. Está se referindo ao Alexandre de Moraes, né? E ao Barroso, mas mais exatamente ao Alexandre de Moraes, que está botando aí esses caras na cadeia, ou tentando colocar o tal Zé Trovão, está foragido. Defendeu a liberdade de expressão e o povo com o poder moderador, aspas. Não se pode admitir que uma pessoa usando do seu cargo, não interessa em que poder esteja, tire da população esse direito de liberdade de expressão. No dia 7 estaremos lá para mostrar a todos que não admitiremos mais que ninguém, quem quer que seja, ignore a Constituição. Nossos movimentos sempre foram pacíficos e ordeiros, nunca houve atos de vandalismo. É curioso que ele usa a Constituição para dizer que o outro está violando a Constituição. É um discurso muito louco. Eles querem dar um golpe em nome da democracia, a mesma coisa que 64, só que é piorado. A história como farsa e através da voz de um desqualificado, um sujeito que é absolutamente ignorante, é um imbecil. E só piora, então, a situação. Hoje, a tal da Carla Zambelli, que é uma deputada bolsonarista radical, uma estúpida também, impressionante, ela cuidava dos banheiros das manifestações de 2016, 2017 e virou, não por acaso, uma espécie de Elba Ramalho do bolsonarismo. E a Zambelli avisou hoje no Twitter que foi intimada a prestar depoimento à Polícia Federal até amanhã. Até amanhã. A deputada afirma que, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, será ouvida no âmbito do inquérito 4879. O STF ainda não confirmou a ordem, mas outros bolsonaristas foram investigados no mesmo inquérito por incitarem os atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro. Entre eles está o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula. Numa espécie de carta aos brasileiros que a Carla Zambelli fez no Twitter, ela joga com um certo terrorismo psicológico. Ela diz que não teve acesso aos autos e que chama as pessoas para o 7 de setembro sem qualquer ato de violência ou ataque a quem quer que seja, mas dando a entender que ela pode se transformar num mártir e que ela corre o risco de ser presa. Os outros alvos de busca e apreensão nesse inquérito aí eram delinquentes do tipo Zé Trovão, cara que está foragido, repito, estava fazendo uma live ontem e ameaçou de novo tirar os ministros de suas cadeiras. Eu vi a live. O Eduardo Araújo, que é um coitado, cantor da Jovem Guarda, cantava ele é o bom, virou um imbecil que nem o Sérgio Reis, mas um idiota útil. O Wellington Macedo, que é um blogueiro bolsonarista, um tipo, enfim, patético, é um Zé Mané aí, lá do Ceará, que nunca teve nenhum tipo de importância em porra nenhuma, mas agora com o bolsonarismo ele virou uma referência para a extrema-direita. Turíbio Torres, Juliano e Bruno Henrique Senksen. Cerca de 10 dias antes da decisão do Moraes, proferida em agosto, a Zambelli fez uma foto com ao menos 3 desses caras aí. O Juliano Martins, Zé Trovão e o tal do Turíbio. Marco, eu queria começar a nossa conversa, meu caro, por sua análise com relação a essa história da Zambelli depor lá na Polícia Federal amanhã. Se ela corre o risco de ser presa, na sua opinião, se o Alexandre de Moraes está fazendo bem ao ir para cima desses caras que estão, francamente, atentando contra a democracia e a Constituição. Como é que você está enxergando aí o panorama para 7 de setembro? Marco, por favor, manda ver aí, meu querido. Querido Kiko, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Veja, esse é o governo das táticas diversionistas, né?
Ele cria uma crise no dia de hoje para resolver a crise do dia anterior. Se nós formos acompanhar, esse governo sofreu derrotas importantes no Congresso Nacional. Esse foi o governo que ameaçou a população brasileira e as instituições, de um modo geral, com a pauta do chamado voto impresso. Chegou a dizer que se o Congresso não aprovasse essa medida, ele ia radicalizar ainda mais, como se pudesse radicalizar ainda mais. No discurso, porque é só o que esse governo tem, basicamente retórica, né? E do pior nível e da pior espécie, essa que é a grande verdade. Esse governo também foi derrotado na tentativa de fazer aprovar o Distritão e outros pontos, enfim, relacionados à reforma eleitoral, que inclusive vai novamente à votação, agora com a perspectiva de afastar de uma vez por todas as ameaças que a base bolsonarista estava infligindo à democracia de um modo geral e aos partidos progressistas e às minorias, que evidentemente seriam prejudicadas caso eventualmente essas propostas todas fossem implementadas, fossem aprovadas e depois, evidentemente, implementadas. Esse governo também sofreu, que teve uma participação decisiva, o Grupo Prerrogativas, que eu integro para minha alegria, para minha grande alegria, sofreu uma derrota em relação à MP que trazia retrocessos ainda mais profundos e significativos ao direito do trabalho. Aliás, esse foi o tema da live que nós realizamos hoje com a APRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a Alessandra Camarano, Otávio, Marcelisa Azevedo. Convidamos vários outros colegas, inclusive vocês retransmitiram pelo DCM, eu recomendo que as pessoas assistam. Esse governo perdeu, enfim, também essa pauta que estava defendendo como fundamental, como sinalização ao mercado de que ia conseguir entregar tudo aquilo que havia prometido nas tristes eleições de 2018. E, ao que parece, para esconder essa vergonha, ele quer radicalizar ainda mais, proferindo novas ameaças. Mas, repito, além de ser uma tática diversionista, é também a política da tentativa e do erro. Quando as instituições reagem com firmeza a essas bravatas, o que esse governo faz? Dá um passo para trás, num recuo estratégico, tímido e constrangido. Quando as reações estão abaixo daquilo que esse governo espera, que poderia eventualmente acontecer, esse governo dá 2 passos para frente. Nós temos que reagir com firmeza para que ele dê um passinho para trás. Espero que dê 10, 15, 20, tantos quantos forem possíveis. Essa é que é a grande verdade. Eu não tenho grandes preocupações em relação ao dia 7, e vou dizer por quê. Que com esse governo tem 30% de sustentação. E isso é um número muito significativo. Eles vão juntar a gente na rua? Sim. Eles têm uma horda, a horda bolsonarista é uma horda ávida por justiçamentos, pelo acirramento na disputa política, é uma horda que acredita em absolutamente tudo que esse genocida fala, tem um grau de fanatismo que eu acho que não tem precedente na história da política brasileira. É uma coisa, cá entre nós, bastante interessante, talvez seja objeto de estudo da psicanálise ou outra ciência qualquer, além da ciência política, evidentemente. Essa horda vai estar na rua. Nós não podemos ter medo de gente, né? Nós crescemos no campo progressista no debate político. E nós temos hoje um grande legado para defender e temos um grande projeto político para defender. E com uma alegria, nós temos agora o nosso candidato reabilitado do ponto de vista eleitoral para poder, enfim, fazer a disputa que precisa fazer pelo bem do Brasil, de todos os brasileiros, diante do Brasil e do mundo, enfim. É isso que a gente espera, né? Então, não tenho preocupação, a gente tem que acompanhar com atenção, nós vamos reagir com firmeza, com muita firmeza, mas confesso, e aqui reitero, eu espero que eles reúnam realmente muita gente. Seria estranho que eles não reunissem, eles têm 30% de apoio, mas melhor hoje do que foi nos dias anteriores. Hoje eles têm muito menos gente, e cada vez menos gente, do que já tiveram. É um homem isolado, né, Marco? Ele tem o Arthur Lira na prática hoje ali. Né? E o cercadinho. Mas não é para dar entrevista, ele está indo para o cercadinho e daqui a pouco sabe-se lá para que ele vai. Né? Esse é o grande medo do Bolsonaro e da milícia com a qual ele governa esse país. Ele próprio disse, num ato falho, você acompanhou e o DCM repercutiu, que ele tinha apenas 3 alternativas. Ser morto, você acho que se recorda disso, ele falou também no cercadinho, ser morto, vencer as eleições ou ser preso. Vitória ou prisão. Ele próprio admite essa possibilidade. E se admite essa possibilidade, é porque está sentindo que ela está mais próxima, talvez, do que ele desejasse, do que ele esperava. Então, não vamos nos iludir. Eles vão juntar gente, menos do que já juntaram. É um povo bastante radicalizado, mas a esquerda precisa voltar a dialogar com afeto, com amor e com humor. Né? Essa é a verdade. Que é o serviço que fez aquela foto do Lula lá, né? Aquilo é uma foto política.
é o maior retrato, assim, do anti-bolsonarismo dos últimos meses. Tem amor, tem sacanagem, tem humor, tem ali um Brasil que a gente entende a necessidade de recuperar para não ficar refém dessa pauta bolsonarista, né, que é um beco sem saída. A gente está muito preso ao dia do apocalipse, é o dia do juízo final, cara. É o dia 7 de setembro, vai ter o dia 8, depois vai ter o dia 9, vai ter o dia 10, vai ter o dia... Não é a primeira ameaça deles, cá entre nós, e, portanto, não deveria nos surpreender. Nós temos que reagir com firmeza. Essa turma está acuada. Veja o Sérgio Reis, um ícone do bolsonarismo sertanejo, foi obrigado a rever aquilo que falou e procurou uma internação bastante conveniente, cá entre nós, né, com a ameaça de prisão que se avizinhava. Né? O Zé Trovão, super corajoso nas redes, está agora escondido. Né? Então, não preciso dizer muito. Né? O outro, o machão, o que acha que é cantor, aquele deputado, né, ex-deputado Roberto Jefferson, né, que fez todo tipo de bravata, apareceu nas redes com arma, destilando ódio, ao que parece, pelo que disseram, chegou na cadeia e desvaiou. Então, com toda franqueza, nós não temos nenhum motivo para ficar preocupado, porque nós temos, como eu disse, um projeto político para defender e um grande legado de transformações sociais profundas dos anos do governo Lula e dos anos do governo Dilma. Né? Então, nós temos muito orgulho de poder defender esse legado e de poder agora votar no nosso candidato. Nosso direito foi tolhido, né, nas eleições passadas. Pois é, o Roberto Jefferson, ele foi autorizado pelo Alexandre de Moraes a se tratar no hospital, mas com tornozeleira eletrônica. Ele tem aí um problema renal, sei lá o quê, se isso é verdade. Desejamos que ele se cure. Nós vamos desejar sempre o bem para todo mundo em qualquer circunstância, né? Essa aqui é a grande verdade, essa é a melhor resposta. Vamos nos conectar com os melhores padrões vibratórios e desejar para eles aquilo que eles não querem para a gente, porque isso faz parte, né? A lei do retorno vai trazer para a gente bons resultados, seguramente. Os melhores padrões vibratórios e vibradores, no caso do Roberto Jefferson e da Carla Zambelli. O Bolsonaro, ele participou de um evento de extrema-direita organizado pelo filho dele, com a participação do filho do Trump também. E aí ele fez essa blague aqui, essa piada com o Rodrigo Maia, que chamou ele de gay. E ele não podia deixar passar, né, aquela tiozão de churrascaria, e aí ele devolveu dessa maneira aqui. Essa semana mesmo foi mais um festival de acusações. O Rodrigo Maia me acusou de ser gay. Se bem que eu não considero nenhum crime ser gay. Sim. Agora, vocês repararam? O Rodrigo Maia desconfia que eu sou gay. Mas vocês repararam? Depois que ele foi trabalhar com o Dória, ele começou a se interessar pela pauta LGBT. Esse gordinho nunca me enganou. É uma figura esdrúxula, né, Kiko? É um absurdo, essa semana, né? Mesmo foi uma... Depois ele deu um beijo na boca da Michelle para provar que ele não é gay, entendeu? E aí, esse auditório aí, que tem só doente como ele, veio abaixo. É uma figura esdrúxula, você definiu bem. É um tio do pavê esquisito. A piada do Maia já é idiota, né? De achar que... Isso é o menor do problema do Bolsonaro, ser gay ou não. Mas vamos lá, vai. Ele já quase faz parte do nosso passado. E vai ser uma lembrança muito vergonhosa. Essa que é a verdade, né? Nós precisamos refletir por que é que nós chegamos aqui. Exatamente para impedir que, num futuro distante, essa situação possa eventualmente voltar a acontecer. É um processo bastante delicado. Os brasileiros precisam fazer uma autocrítica, né? Onde é que nós erramos para permitir que um genocida, um beócio como ele, pudesse, enfim, ocupar a honrosa cadeira de presidente da República, né? Acho que vão ser anos e anos de terapia coletiva, a gente vai ter que se debruçar sobre o que aconteceu, porque assim como veio, não vai sumir tão cedo. Bolsonaro pode até ser preso, morrer, mas o bolsonarismo ou as fundações do bolsonarismo não estão aqui por um longo tempo, eu acho, viu, Marco? Que é o cara que perdeu a vergonha de ser escroto, misógino, homofóbico, o cara perdeu a vergonha de ser racista. É esse tipo aí.
e principalmente entre velhos brancos, né, de classe média para cima. E essa turma continuará nos incomodando. Isso vai ser um desafio nosso mesmo, e vai ser necessário muita compaixão também, né, para a gente aceitar ali, num país assim, que a gente se livrar desse governo, ter um jeito de encarar essas pessoas. São 25% dos brasileiros, tem gente da família, você vai ficar sem falar com essas pessoas pro resto da vida. Vai ser uma travessia complicada para nós, né, Marco? Mas você sabe que eu acho que foi muito importante essas eleições. O brasileiro, na verdade, cordial, foi uma construção retórica, né? Que nós mesmos fizemos, talvez para nos sentirmos bem, né? Muitos brasileiros, você sabe disso, defendem ainda a tese de que o Brasil não padece com machismo estrutural, com racismo estrutural, que é um país, na verdade, pacífico. Nós sabemos que as coisas não são bem assim, né? Nós sabemos que nós temos um sistema de justiça seletivo, nós temos, enfim, uma letalidade policial seletiva, a violência tem uma cor preferencial, tem um alvo preferencial, infelizmente esse alvo é a população pobre, preta e periférica. Enfim, nós sabemos que, infelizmente, essa construção é meramente retórica. Então, esse processo, inaugurado nas eleições de 2018, é quase que um processo fotográfico. Ele revelou uma realidade que traz desconforto. Mas, a partir do conhecimento dessa realidade, a gente pode desenvolver mecanismos para evitar, enfim, que esses setores se ampliem. Essa que é a verdade. Nós vamos precisar dialogar com essa turma. Nesse universo de 25%, nós temos um número muito grande de fanáticos, mas é possível que a gente consiga resgatar alguns corações e algumas mentes. Essa é a nossa tarefa e a gente tem que estar preparado para isso. Aliás, o presidente Lula está completamente conectado com esse sentimento, né? Eu não tenho a menor dúvida. Ele, uma vez eleito, e o será, nós vamos defender que o seja, e temos muita alegria de poder agora fazer valer o nosso voto, ele será o presidente de todos os brasileiros, como foi, aliás, no decorrer dos 8 anos dos 2 mandatos presidenciais que ele teve, né, para a nossa alegria e para a alegria, enfim, de todo o país. Quem não é membro? Mara, doutor Marco, não para de chegar Minions em Brasília. Caravana, se tivermos cadáveres, isso pode ser usado para golpe explícito? São muito violentos. O Cláudio Alves fala, o blogueiro preso é sinal de fraqueza do Bozo? Se o blogueiro preso é sinal de fraqueza do Bozo, eu acho que é, claro, é mais do que isso, sinal de, acho que de força do Supremo e da justiça brasileira também. Eu discordo dessas análises. Tem gente aí falando que o Alexandre de Moraes está agindo precipitadamente, está provocando. Provocando o quê, ué? Essa turma toda aí fica o tempo inteiro. Eu acompanho, infelizmente, um grupo bolsonarista, eles falam o tempo todo em fechar o STF, tirar os caras da porrada, Marco. Nós vamos lá, vocês vão sair das suas cadeiras, esse Zé Trovão. É um Zé Mané que não é reconhecido pela maioria das lideranças dos caminhoneiros, ficou famoso por Sérgio Reis, está aproveitando agora, está fugindo, morrendo de medo, porque uma hora ele vai ter que se entregar, quer se entregar em triunfo no 7 de setembro. Ele falou em Brasília ou em São Paulo. Espero, torço para que a polícia encontre esse cara antes e meta ele em cana antes de fazer essa palhaçada. Agora, se ele for lá e fizer isso aí, você também, para a alegria dos caras, vai lá, faz o número dele e depois vai para a cana. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer 2 registros. Primeiro, eu concordo contigo, acho que essa prisão é a demonstração plena da vitalidade das nossas instituições. O Supremo Tribunal Federal merece o nosso reconhecimento e aplauso pela forma como está atuando nessa crise. Claro que algumas reações foram tardias, nós bem sabemos, mas são bem-vindas. Nós temos que reconhecer e aplaudir, temos que ter a grandeza de enxergar que, mesmo tardiamente, as respostas estão sendo dadas pelas instituições. Então, esse é o primeiro registro. O outro, a colega perguntou, na verdade, sobre essas hordas bolsonaristas que podem, eventualmente, ser violentas e coisas do gênero. Nós sabemos que serão. Nós sabemos que eles estão tentando cavar um pênalti. Agora, se conseguirem cavar um pênalti, a nossa obrigação é fazer a defesa, né? Vamos espalmar essa bola. Se a gente puder agarrar com força, tanto melhor. Mas, na pior das hipóteses, nós vamos mandar lá para fora do campo, né? Não tem a menor dúvida. Nós precisamos fechar aqui a zaga e precisamos nos defender com bastante inteligência. Não há a menor dúvida que eles estão se organizando para cavar esse pênalti. Alguma armadilha eles estão preparando.
A violência interessa para eles. O campo progressista sempre dialogou com afeto, com humor e com amor, né? Então não pode deixar de dialogar nessa perspectiva. Eu acho que essa é a nossa obrigação. E olha, esses corações imensos, como eu falei, que eles estão em disputa. Me colocaram num grupo bolsonarista e, na verdade, eu fiz questão de permanecer ali, infernizei boa parte dos membros, inclusive mandando muitos conteúdos aqui do DCM. O grupo quase se dissolveu. Então eu falei, olha, não adianta me tirar, porque eu seria um inferno na vida de vocês, né? Alguém fez uma brincadeira comigo, mas muita gente, por incrível que pareça, eu estou falando de 5 ou 6, passaram a ter uma outra visão sobre uma série de coisas, inclusive através do trabalho do DCM. Né? Então eu quero aqui fazer esse registro que essa turma, pelo menos uma parte dela, está em disputa. E a gente tem que ter a clareza de que nós não vamos vencer sozinhos, e a gente precisa, enfim, para governar o país, criar um clima de pacificação social. Né? Nós vamos ter que criar um espaço para repactuações, né? Inclusive com parte dessa base que dá sustentação a esse genocida, a esse miliciano. Perfeito. E você falou ali com amor, com gentileza, dá para ganhar algumas almas, corações imensos. É bom lembrar também com humor. A esquerda não pode perder o humor. Eu vi muita gente problematizando as piadas de corno do Bolsonaro, e o Fernando Miller escreveu um texto legal no DCM, a Nathalie também, sobre essa coisa que a gente tem que é chata pra caramba, sabe, gente chata? Você tá rindo de um cara que se orgulha de ser o protótipo do machão. Você chama ele de corno, exatamente o que machuca ele. Não é uma questão aí para se levar a sério, para se miscuir na vida pessoal do cara, que é intocável. Não é para sacanear mesmo. Isso é bom. E aí tem uns chatos, Marco, tem problematizando, falando que isso vitimiza o Bolsonaro e que tá na hora da esquerda crescer. Sabe assim, cara, rir, vamos nos alegrar que a vida é tão dura, vamos fazer piada de cor, sabe? Isso não é prerrogativa da direita só, viu? No nosso campo, com franqueza, nós temos algumas figuras que padecem desse mal, é natural, isso é uma característica de algumas personalidades, enfim, alguns seres humanos, né? Aliás, perguntaram aqui onde anda o Haddad. Daqui a pouquinho, acho que eu vou entrar com ele numa atividade. O Haddad é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, tem feito um trabalho incrível, visitado vários municípios, é um dos maiores quadros da esquerda brasileira, é um privilégio, no meu caso, como militante do Partido dos Trabalhadores, poder dar, mais uma vez, o meu voto a ele com muita convicção. Pré-candidato, para deixar claro, porque a gente sabe muito bem que não podemos fazer campanha eleitoral antecipada, como o Bozo e a família já está fazendo há bastante tempo, né? Não faremos isso. Ô, Marco, mas falando aí no trabalho que vocês têm feito, e você à frente do Grupo Prerrogativas, nós demos uma entrevista com você recente, que acho que ficou muito legal, modéstia à parte, que você mostrou como é que está funcionando a estratégia de rebater todos os absurdos que saem a respeito do Lula na mídia tradicional, na velha mídia, especialmente de colunistas da antiga, meio gagás, tipo Merval Pereira, e claramente mal intencionados. Você tem feito isso com a Folha de São Paulo, que publicou uma crítica ao editorial da Folha de São Paulo, feita por vocês, se chamava O Fardo que a Folha Carrega, né? O fardo que a Folha precisa carregar. Muito bom, que é uma paráfrase do título da própria Folha, né? Que era o Fardo de Lula. E vocês conseguiram até emplacar um artigo na Isto É, que é uma revista conhecida por quanto é. O pessoal estava brincando quanto é que vocês pagaram para publicar lá. Mas por sinal, o título desse artigo, importante vocês irem às redes da Isto É, inclusive para comentar, a gente tem que ocupar esses espaços. Lula é inocente e nenhum esforço retórico vai poder negar a realidade dos autos e dos fatos. Esse é o título. É isso aí. E você tem feito isso geral, né? Não sei se no Estadão. Estadão vocês publicam artigos lá. No blog do jornalista Fausto Macedo, que sempre nos dá espaço, a gente tem que reconhecer, agradecer a Valdir, enfim. E nós tivemos também aqui com a oportunidade de publicar 2 artigos no Grupo Globo. Foi um espaço muito suado. Nós fomos atrás, enfim, desse espaço para responder, inclusive, num dos casos, um editorial, e no outro dos casos, responder, na verdade, a um artigo do colunista Merval Pereira. Também publicamos no Globo. Na verdade, acho que em todos os grandes jornais.
do país, porque também ocupamos jornais de outros estados, né, que são igualmente importantes, evidentemente, não só os de São Paulo, do Rio, de Minas, mas nós ocupamos outros espaços também. Tivemos a oportunidade, Correio Brasiliense, Salvo Melhor Juízo, e várias plataformas. Isso é importante, a disputa de narrativas tem que ser feita. Nós conseguimos, e acho que isso é um mérito coletivo, o DCM tem um papel fundamental, por isso a importância da gente se tornar membro. Muito importante que você se torne membro. Muita gente colaborando, às vezes pontualmente aqui, se você fizer a soma, dá para você se tornar membro, isso traz segurança para que o canal possa continuar, enfim, tranquilamente as suas atividades. E vocês tiveram um papel determinante nessa disputa de narrativas. E nós criamos, acho que no clima, coletivamente, aliás, no país, um clima para que essas decisões judiciais e esse processo político pudesse ser revisto. Essa é que é a grande verdade. É um trabalho coletivo, uma construção coletiva e horizontal, e vocês têm uma parte fundamental e determinante nesse resultado. Todos os brasileiros, aliás, né? Ocupando espaço, né, Marco? É isso que a gente tem que fazer, ocupando espaço, e é um trabalho meio de formiguinha que a gente vai conseguindo vencer ali as resistências. Mas aí teve uma resposta lá do escritório do Zanin, dizendo ali que só ele poderia representar o Lula e tal, e eu gostaria que você esclarecesse um pouco o papel do Prerot, do Zanin, e aquela coisa importante, né, Marco? Todo mundo tem que fazer gol para lá, né? E para a gente exatamente não dar munição para os adversários. Por favor, queria que você falasse. Obrigado, te agradeço. Depois eu vou pedir até a gentileza, né, de sair um pouquinho mais cedo por conta desse compromisso que eu tenho, mas quero aproveitar o privilégio dessa oportunidade que você está abrindo. Veja, o Grupo Prerrogativas, que é formado por centenas de juristas, professores, professoras, advogados, advogadas, enfim, cientistas do direito, entre tantos outros membros de diversas carreiras jurídicas, procuradores, juízes, enfim, advogados, militantes ou não, de movimentos sociais, desde o primeiro momento, reconheceu e aplaudiu a importância da defesa técnica do ex-presidente Lula. Nós chegamos, inclusive, a fazer merecidas homenagens aos colegas que integram e conduzem a defesa técnica do ex-presidente Lula, uma defesa bastante exitosa. Fizemos um jantar memorável em São Paulo, reunimos mais de 500 advogados, num momento em que era muito difícil defender o que nós estávamos defendendo. Desagravamos os colegas que tinham sido duramente ofendidos por alguns atores do sistema de justiça. Depois tivemos a oportunidade de fazer, com o apoio do DCM, mais uma vez, um número enorme de atividades, inclusive lives no nosso horário nobre, né, que é o sábado, né, o horário nobre do Prerot, em homenagem a esses profissionais. Essa nossa percepção, evidentemente, não mudou. Seguramente deve ter sido algum mal-entendido, não sei se a assessoria de imprensa acabou escrevendo, não teve autorização, ou teve, publicou. Na verdade, uma nota que não traduz esse sentimento de parceria que, do nosso lado, sempre foi muito presente e sempre foi um imperativo na condução de todo o nosso relacionamento com a defesa técnica do ex-presidente Lula. Agora, uma coisa precisa ficar clara, né, Kiko? Eu, por exemplo, tenho 30 anos de militância, né? Não pinto a barba, como o meu colega Fabiano, portanto, a barba denuncia. Eu comecei a militar com 13, 14 anos de idade, já tenho 44, então são mais de 30 anos de militância. E essa militância me credencia a fazer a defesa política do ex-presidente Lula ao lado de milhões de brasileiros e de milhares de filiados, assim como eu, que sou filiado. Isso, para a gente, é uma obrigação. Defender o ex-presidente Lula é defender o Estado de Direito, é defender a presunção de inocência, é defender o devido processo legal, é defender um sistema de justiça verdadeiramente imparcial. Essa é uma obrigação de todo e qualquer brasileiro. Então, esse é um assunto, seguramente, para nós, superado, né? Nós precisamos, mais do que nunca, nos dar as mãos, olhar para frente, porque os desafios são enormes. Você usou uma expressão que a gente costuma usar e que a gente adora, o gol é lá, é para lá, né? Realmente é para lá. Nós não vamos fazer gol contra, né? Nós temos compreensão plena de qual é o papel que nós temos exercido. É um grupo que, como eu te disse, existe de forma organizada desde 2014, mas as pessoas que o integram estão juntas durante toda uma trajetória de mais de 20 anos, na maior parte dos casos. São companheiros, enfim, que se encontraram e reencontraram no melhor da militância e que sempre defenderam posições difíceis de serem defendidas. Nós não chegamos agora nesse lugar, né? Nesse lugar de fala, para usar uma expressão, enfim, da moda, né? Nós fizemos a defesa do Partido dos Trabalhadores, do nosso projeto, do nosso legado, desde sempre, quando era difícil fazer essas, enfim,
defesas, né? Para a gente sempre foi motivo de alegria, de orgulho, e a gente sempre fez com muita facilidade, porque a gente acredita muito naquilo que a gente faz, a gente acredita muito naquilo que a gente defende. E nem podia ser diferente, né? Então, esse tipo de situação está superada. Agradeço a oportunidade, né, evidentemente, que você nos deu de esclarecer, e queria te dizer também, agradecer a Mariana e os demais colegas que estão se manifestando nas redes, que eu entendo a situação, enfim, da defesa técnica. Imagina a pressão. Você, na verdade, defender o ex-presidente Lula não é uma coisa qualquer. Nós estamos falando do maior estadista que o país já teve, de uma das maiores lideranças brasileiras e de uma das maiores lideranças do mundo. O presidente Lula é um patrimônio de nós brasileiros, militantes ou não, filiados ou não, e é um patrimônio da humanidade. Essa é a grande verdade. Um homem que marcou profundamente a história política do mundo. Então, defender uma figura como ele deve ser muito difícil, inclusive porque na própria advocacia deve ter muita gente dando palpite, muita gente se metendo, o que não é, evidentemente, o nosso caso. Inclusive, você deve ter percebido na leitura fácil do artigo, não precisa, digamos, combinar a presença de muitos neurônios, né? Enfim, para poder fazer uma leitura rasa naquele artigo, para perceber que nós não entramos e nem entraríamos no mérito de estratégias processuais ou coisas do gênero. Não faríamos, nunca fizemos e não faremos esse tipo de coisa. A ética, para a gente, é uma prática, não é, evidentemente, uma palavra perdida num discurso qualquer, sem sentido, sem significado e sem alcance. Essa é a grande verdade. Então, eu queria te agradecer, Kiko, pelo privilégio de estar aqui, pedir desculpa, né? Porque você sabe que quando eu vim para cá, eu não consigo sair. Era para eu ter saído às 7 horas, mas eu gosto demais do DCM. E eu queria, mais uma vez, Kiko, te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, agradecer, aliás, a gentileza da matéria que você fez. Como eu disse, vocês são parte desse processo, Prerrogativas não teria chegado onde chegou se não tivesse contado com o apoio de vocês. Essa que é a verdade, não há a menor dúvida. E eu quero, portanto, reconhecer e agradecer em nome de todo o grupo, que é formado, como você sabe, por centenas de juristas. E quero também, olha como disse aqui o Messias, todos nós somos advogados do Lula. É isso, Messias, nós somos e devemos ser. Né? Defender o Lula é defender o Estado de Direito, é defender a democracia, a rigidez das instituições e defender um ambiente com segurança jurídica e com previsibilidade. Simples assim. Né? Isso é muito fácil de entender, não precisa de muita sofisticação intelectual para compreender isso. Mas, Kiko, é isso, eu estava querendo te agradecer e dizer, Hortência, Prerro e DCM sempre juntos, precisamos fazer a caneca comemorativa do Prerro e DCM, mas eu queria fazer um apelo final, né, nessa minha despedida, que é para que as pessoas se associem ao DCM, tornem-se membros. Uma colega se tornou aqui, me parece que foram 2 nessa live, e o Kiko tem o desafio de chegar a 5 membros por live. Então, tá facinho, por favor, apertem aí o botão, eu mesmo já fiz isso. Vamos lá, Luciane e demais amigos, vamos nos inscrever aqui no DCM. Obrigado, viu, Kiko? Um privilégio. Obrigado, Marco. Parabéns. E vamos ver você fazer isso aí com o pessoal do antagonista, hein? Mandar lá emplacar um artigo desse aí. Na tua pergunta, eu falei, será que chove? Mas, na verdade, é o seguinte, não tem espaço proibido. Nós estamos, e é importante dizer isso, respondendo aquela pergunta que eu não respondi, mas vou responder agora para você, né? Porque eu perguntei, será que chove? Uma maneira, evidentemente, de fugir da resposta. Mas eu não gosto de fugir de absolutamente nada na minha vida, nunca me escondi, como eu disse para você, na conveniência do silêncio, não seria agora, né? Que eu já estou mais velho, aliás, bem mais velho do que estava quando já, enfim, militava com essa prática, né? Eu vou dizer uma coisa para você, nós temos que ocupar esses espaços. É inacreditável, não sei se dá para chamar de jornalismo, mas nós temos que disputar e temos que ocupar esses espaços, não tem espaço proibido. Nós temos um legado e um projeto político para defender. E nós temos orgulho desse legado e desse projeto político. Nós temos a maior liderança popular desse país em todos os tempos. Provavelmente as nossas gerações não vão ver ressurgir uma figura com esse magnetismo, né, com essa força, que é a figura do nosso querido ex e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós temos muita tranquilidade para fazer essa defesa, viu? Eu não tenho medo de cara feia. Se derem o espaço, fica aqui o desafio, eu vou querer ocupar sem nenhum constrangimento. Constrangimento é para essa turma que defendeu o indefensável e que tem responsabilidade pelo que está acontecendo no país. Essa turma está com as mãos sujas de sangue. Nós estamos cheios de esperança. É assim que nós vamos ocupar as ruas para vencer as eleições de 2022.